Donald Trump e as tarifas sobre o Brasil. Mas não é sobre o Brasil, o assunto que explica é a China. Donald Trump, semana passada, impôs tarifas de 50% acima das já praticadas em relação às exportações brasileiras. Anunciou isso numa carta dirigida ao presidente do Brasil. Nos dois primeiros parágrafos, disse que tinha a ver também com a situação política no Brasil, o fato de que Jair Bolsonaro vem sendo o alvo, no dizer de Trump, de um processo judicial injusto, desequilibrado, além do que identificou no judiciário brasileiro medidas de censura, medidas de limitação a redes sociais, plataformas norte-americanas. Bom, essas tarifas impostas sobre o Brasil são as maiores entre todos os parceiros dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o Trump, desde o Liberation Day de 4 de abril, disseram que iam fazer isso para reequilibrar os fluxos de comércio. Quer dizer, países que tinham excedentes de exportação para os Estados Unidos, exportavam mais do que importavam, iam sofrer sobretaxação. Faz sentido do ponto de vista econômico, numa abordagem mercantilista. Está um pouco fora de moda, mas enfim, ele é Donald Trump, deve saber o que está fazendo para o interesse americano. Mas em relação ao Brasil, não é isso que acontece. O Brasil tem déficit com os Estados Unidos. O Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Aliás, essas exportações americanas são bastante expressivas, elas acumularam nos últimos 15 anos, as exportações americanas totais para os Estados Unidos, algo próximo a $500 bilhão. É muito dinheiro. E notadamente no setor de serviços, setor mais dinâmico, mais inovador, de maior valor agregado da economia. Serviços, desde serviços de telecomunicação, de informática, royalties, os serviços das redes de streaming, dessas redes Netflix e coisas do tipo, enfim, os setores que são mais pujantes, os setores onde está o maior valor agregado. E é aí que está o grande superávit americano com os Estados Unidos. Não faz sentido comercial. Dizem que foi essa questão política, judicial, está escrito na carta de Trump, mas, na verdade, a razão de fundo é outra. É uma disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, nas Américas. Donald Trump, desde antes da posse, anunciou que as Américas eram espaço de controle dos Estados Unidos. O governo americano, como um todo, não só Trump, não só os republicanos, os democratas também, há vários anos vem procurado, de alguma maneira, colocar obstáculos à crescente presença da China na América Latina. E quando nós olhamos para a relação entre Estados Unidos e Argentina, isso fica mais evidente. Nos 15 anos passados, em que o kirchnerismo, o peronismo kirchnerista preponderou na Argentina, a presença da China aumentou muito. Base de observação de satélites espacial foi instalada, base militar de apoio naval também para uso da China, e desde a posse de Donald Trump e de Javier Milei, declaradamente anti-estatismo, anti-governos comunistas, anti-China, no sentido político, não no sentido econômico, a aproximação entre Estados Unidos e Argentina voltou a crescer. Trocas na área da defesa, na área comercial, compra de equipamentos militar de parte da Argentina, de fornecedores americanos. Recentemente, os anúncios de um virtual acordo de livre comércio entre a Argentina e Estados Unidos, praticamente passando por cima do Mercosul, 80% das exportações argentinas com tarifa zero, comparem com 50% de tarifa para o Brasil. Então, o que nós estamos vendo aqui é um rearranjo no sul da América do Sul, a grande área ainda livre no mundo, livre no sentido da presença hegemônica de um ou outro dos principais atores globais, Estados Unidos e China, uma área que tem um enorme potencial geopolítico estratégico, ela dá conta de 3 oceanos, o Atlântico, o Pacífico e o Oceano Antártico, com projeção sobre o continente antártico, com projeção espacial para o hemisfério sul sideral, por assim dizer, que reúne Brasil, Argentina, Chile, em menor medida Uruguai, Paraguai e Bolívia. É sobre isso que se dá a disputa, é sobre isso que houve essa questão entre Brasil e Estados Unidos. Com a reunião dos BRICS de 10 dias atrás, no Rio de Janeiro, Lula teve retórica, discursos, falas muito em favor dos BRICS, muito contra os Estados Unidos, chegou a dizer que queria substituir o dólar novamente, esse discurso das transações comerciais. Isso, mais uma vez, deixou Trump muito preocupado, e essas medidas, que alguns dizem que sejam comerciais, outros que têm a ver com a política interna brasileira,
no fim do dia tem a ver com uma grande disputa com a China pela preponderância na região sul da América do Sul e no maior país que é o Brasil. É um movimento que visa a que o Brasil volte à esfera de influência americana e que pode se dar tanto com o governo atual quanto com algum próximo que resolva fazer isso. Então não é sobre comércio, não é sobre Bolsonaro, é sobre China, é disso que se trata.